Olá todo mundo, vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos tratar de alguns assuntos como a importância do conhecimento científico, o que é pesquisa científica, o que são textos científicos ou também textos acadêmicos, pesquisas acadêmicas, o que é e qual a importância da comunicação científica, os tipos de trabalhos científicos e acadêmicos, há algumas classificações de tipos de pesquisas, quanto aos objetivos e quanto à abordagem do problema, e por que a gente não pode utilizar artigos encontrados em qualquer site de busca, ok? Depois a gente tem uma atividade no final da aula. Vamos lá? Bom, a importância do conhecimento científico, O conhecimento científico, ele é importante para todos nós, porque sem ele não há uma transformação no mundo, uma transformação na sociedade, uma transformação na tecnologia, E a gente não evolui como sociedade de uma forma geral. Então, sem obter o conhecimento científico, não há desenvolvimento. E isso tem relação com pesquisa, Então, com a pesquisa científica, nós obtemos o conhecimento científico, E ela pode ser definida como um conjunto de procedimentos sistemáticos apoiado no raciocínio lógico e que usa métodos científicos, para encontrar soluções para aqueles problemas pesquisados, para a problemática do seu tema de pesquisa. E ela, então, é importante porque é através dela que a gente adquire o conhecimento. E por meio dela que os pesquisadores, os pesquisadores cientistas entendem o mundo e solucionam os problemas que transformam o mundo em que vivemos. Então, existe uma relação entre conhecimento científico e pesquisa científica. E também contextos científicos, Porque textos científicos são publicações que apresentam os resultados de uma pesquisa que foi desenvolvida a partir daqueles critérios e metodologias pré-definidas. Não adianta você ter um conhecimento sem você se comunicar. Você obter um conhecimento, realizar uma pesquisa que não é comunicado, não faz nenhum sentido, Não traz desenvolvimento, não traz transformação. Então, essa comunicação ela acontece por meio da comunicação científica, que são realizadas através de dissertações de mestrado, teses de doutorado e revistas especializadas. Existem inúmeras revistas especializadas em diversos assuntos, Área de humanas, exatas, biológicas, especializadas em determinados assuntos dentro dessas áreas também. Então, com a ciência, a ciência ela transforma o mundo, a sociedade, mas é necessário comunicar-se, senão não faz sentido algum. Então, os tipos de trabalhos científicos ou acadêmicos que nós temos, ou também nós chamamos de documentos científicos, eles são trabalhos escritos que seguem normas específicas para serem apresentados em algum curso, instituição, evento ou revistas especializadas. Nós temos as resenhas, nós temos os resumos, Em congresso é muito comum a gente apresentar resumo e também tem os resumos chamados expandidos. Nós temos os relatórios técnicos, nós temos os artigos científicos, que são aqueles publicados em revistas especializadas.
Nós temos os ensaios, os TCCs, que são os trabalhos de conclusão de curso, projetos de graduação, monografias, dissertações de mestrado e as teses de doutorado. Esses são alguns tipos de documentos científicos, né? E ciência, ela existe em todas as áreas do conhecimento, né? Então, aproveitando aqui o gancho do conhecimento científico, da transformação da sociedade, né, e a tecnologia pode trazer para nós todos aqui, seres humanos, vamos dar um exemplo de um smartphone, que é um aparelho comum hoje, popularizado, né, a maioria das pessoas utiliza, e um simples smartphone envolve várias áreas de pesquisas, né? Ela envolve a área de ciência dos materiais, né? Engenharia dos materiais, muitas pesquisas realizadas em laboratório, a busca de novos materiais que tem capacidade de adquirir, de absorver dados em maior quantidade de dados e informações que ficam armazenados ali, rapidez, né? Então isso envolve a engenharia dos materiais, envolve matemática, química e etc. Depois, um smartphone, ele faz também o comportamento da sociedade mudar. Muita coisa mudou em termos de comportamento social, que a tecnologia faz essa também transformação. E existem muitos estudos na área de psicologia e sociologia que estudam esse comportamento. Há coisas positivas, há coisas negativas, enfim. A sociedade não é mais como, por exemplo, a sociedade, a geração dos anos 80 já não hoje é totalmente diferente, né? Então existe toda essa transformação social. E tem também alguns problemas que é gerado com o desenvolvimento e a tecnologia, por exemplo, com o meio ambiente, né? O que fazer com os lixos eletrônicos? Né? Então envolvem outras áreas de conhecimento também, engenharia ambiental, entre outros. A gente precisa dar uma solução para esses lixos eletrônicos. E também na área de economia, engenharia de produção e etc. Então, a ciência, ela envolve todas as áreas do conhecimento e é extremamente importante. Existem várias classificações. Se vocês forem pesquisar a fundo as pesquisas, os textos científicos, existem diversas classificações. Vamos colocar aqui alguns mais importantes em relação ao foco do seu tema de pesquisa, de como a sua pesquisa vai ser desenvolvida, né? Então, primeiro, quanto aos objetivos, nós temos aqui a exploratória, a descritiva e a explicativa, né? A exploratória, ela proporciona uma maior familiaridade com o problema que você vai pesquisar. Ela envolve mais um levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes naquele problema pesquisado. Geralmente, a exploratória assume uma forma de pesquisa bibliográfica e os famosos estudos de caso. A pesquisa descritiva, ela já descreve, o próprio nome já diz, descreve características de determinadas populações ou fenômenos, né? Uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, né? Aplicação de questionários, observação sistemática, né? Exemplos, pesquisas referentes à idade, sexo, procedência, pesquisas eleitorais e etc.
A pesquisa explicativa, ela identifica os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É um tipo mais profundo, ela é um tipo que aprofunda mais o conhecimento da realidade, porque ela explica a razão e o porquê das coisas, né? É um tipo mais complexo e delicado. Bom, a pesquisa também ela pode ser classificada quanto à abordagem do problema, né? Nós temos então aqui 3 tipos quanto à abordagem do problema: quantitativa, qualitativa e quali-quant. A quantitativa, aquela pesquisa que tem uma característica quantitativa, normalmente ela trabalha com dados, né, com estatísticas, né, números. Ela faz uma análise de dados que são coletados a partir de algum estudos que estudam fenômenos. Normalmente se utiliza estatística, são resultados, analisam resultados que são analisados utilizando estatísticas por meio de porcentagens, médias, coeficiente de correlação, desvio padrão e etc. Enfim, envolvem números e estatísticas. A qualitativa, ela já é utilizada quando não tem ou não emprega estatística para analisar os dados. A pesquisa qualitativa, ela é utilizada quando os números e estatísticas não conseguem representar, como por exemplo, comportamentos, opiniões, atitude de indivíduos e grupos, entre outros. E a quali-quant são pesquisas, é uma característica de pesquisas que existem essas duas características, tanto a quantitativa e a qualitativa. É um tipo bem comum que existe falando em pesquisa. Bom, e por que não se pode utilizar qualquer artigo encontrado em qualquer site de busca, né, que não sejam artigos científicos? Bom, para começar, a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a norma brasileira é aqui a NBR 6022 de 2003, ela define que artigo científico pode ser definido como publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Então, um artigo científico, quando você vai pesquisar as referências, fazer uma revisão bibliográfica da sua tese, da sua dissertação ou do seu artigo, você precisa ter fontes confiáveis, né? Para evitar informações que são falsas, que não têm embasamento, não tem credibilidade. Esses artigos, essas publicações que você pode encontrar, tanto artigos quanto teses e dissertações, você pode utilizar diversas ferramentas que estão disponíveis, né, gratuitamente. Você pode procurar na CAPES, periódicos, na Cielo, Scopus, né? Tem um sistema integrado da biblioteca da USP, que é muito boa. Tem a BDTT, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Tem a World Wide Science, Science Direct, Science.gov, a Google Acadêmico, que é uma ferramenta particularmente que eu acho muito interessante. Ela normalmente já capta os artigos que estão nessas outras plataformas,
Mas isso é uma coisa muito particular e vai de cada um, né? Esse gosto. Só que ela tem algumas peculiaridades. Algumas são mais fortes em áreas da exatas, outras na área de humanas, determinadas sub-áreas. Então, para vocês, a gente fala muito isso no curso de comunicação 1, mais profundamente, mas é interessante vocês testarem isso, né? E ter isso em mente, que é necessário buscar informações em bases confiáveis, né? Então, para pesquisar artigos, teses e dissertações para sua pesquisa, para se ter conhecimento, vocês têm que acessar em fontes confiáveis, né? E aqui nessa página que a gente está olhando aqui, tem algumas delas, existem outras também. Aqui são apenas exemplos e é legal vocês experimentarem, né? E principalmente utilizarem os filtros, né? Que são muito, também ajudam muito. Bom, nós temos aqui uma atividade que depois dessa videoaula, que nós gostaríamos que vocês respondessem, enviassem por e-mail nesses endereços que estão aqui. Por favor, coloquem um assunto, atividade de aula 3, para ficar mais fácil para a gente identificar. E respondam essas 3 perguntas, mas respondam com a palavra de vocês, o que vocês realmente entenderam. É óbvio que vocês podem pesquisar, mas respondam aquilo de forma simples que vocês entenderam, né? Uma é sobre a classificação das pesquisas em relação aos objetivos, sempre com as suas palavras, o que você entendeu sobre pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. A 2 é sobre a classificação em relação à abordagem do problema da pesquisa, né? O que você entendeu sobre as características dessas pesquisas, qualitativa, quantitativa e quali-quantitativa. E terceira, por que não devemos utilizar qualquer fonte para obter dados e informações para obtermos conhecimento científico? Tá? São perguntas simples e sempre com as palavras de vocês, o que vocês entenderam, tá? Isso tudo serve para facilitar o desenvolvimento da pesquisa de cada um de vocês, é entender o tema que vocês vão pesquisar, qual o foco dela, qual o objetivo dela. Fica mais fácil quando a gente entende o que nós vamos desenvolver, o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer, né? Então, vamos lá e a gente se encontra na próxima aula. Muito obrigada e qualquer dúvida, por favor, mandem mensagem, ok? Valeu!